Bom pessoal, Alexander Assis aqui do canal SOS Idiomas, eu sou facilitador pedagógico e aqui nós estamos dando sequência naquilo que eu chamei de Jornada da Independência, ensinando como aprender inglês. E aqui, como eu falei no vídeo de apresentação, quem está chegando aqui pela primeira vez pode ir até o vídeo, né? Vou deixar aqui na descrição. E também aqui tem uma playlist, né? Onde todos os vídeos baseados nesta jornada serão colocados, serão efetivados ali. E então você poderá recorrer a todos os vídeos que nós colocaremos por sequência, né? Assunto por assunto. Nós estamos falando aqui dos 4 sabotadores que eu citei no vídeo de apresentação, que são eles histórico, cultural, psicológico e também político. Então nós vamos recorrer a todos esses sabotadores para nós estudarmos, pesquisarmos e chegarmos a algumas conclusões do porquê que no Brasil, tanto coletivamente quanto individualmente, as pessoas não conseguem aprender inglês, tá bem? E é isso então que nós vamos, através dessa jornada, procurar investigar e definitivamente compreender, tá bem? Eu quero começar aqui falando deste documento muito importante, tomado pelo então primeiro-ministro de Portugal em 1755, ele era o primeiro-ministro, quem era o rei era Dom José I, tá certo? Então ali, entre outras coisas, ele elabora este documento chamado Diretório dos Índios, né, que a gente chama assim diretamente, e ele toma ali algumas decisões. Esse documento tem 95 artigos, e ali ele vem especificando, né, demonstrando ali quais seriam as principais ações adotadas com relação ao Brasil. Sabemos que o Brasil até então era uma colônia portuguesa, era um território dominado especialmente pela coroa portuguesa, e então este documento também ele demarca sim essa questão histórica, né, que muitos brasileiros às vezes não conhecem. Então, antes de nós chegarmos a essa questão do porquê que no Brasil há essa dificuldade, porquê que 1% apenas da população fala inglês fluentemente, segundo o British Council, né? Por que isso acontece? Por que nós temos muitas escolas? O Brasil é o campeão de escolas de inglês, né, que atua no país. Também uma escola, digamos, estatal foi inaugurada pelo então príncipe regente Dom João VI em 1809. Mais de 214 anos de estudos, né, de ensino de inglês no Brasil. Várias reformas foram feitas na educação brasileira, né, várias atitudes foram tomadas por governantes e nada acontece de fato, nada muda este quadro. Então nós resolvemos aqui, com certeza, certamente eu sou o único professor que teve essa visão. Aliás, são mais de 25 anos que eu já ensino, né, ao público brasileiro, todas as classes, faixas etárias também, crianças, jovens, adultos, idosos. Então a gente acabou percebendo que existe alguma coisa mais profunda na mentalidade, na psique, né, e assim sucessivamente na questão coletiva e também individual no Brasil. Então é sobre isso que nós iremos falar nesses vídeos, e aqui nós temos esse documento que eu vou com vocês, para que vocês percebam. Por exemplo, a gente já vai aqui para o artigo 6, que é um artigo interessante. Aqui tem a capa, né, do documento, diretório que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e Maranhão. Mas esse documento ele valeu para o Brasil todo. Então está aqui o artigo 6. Antes de nós começarmos a ler, é importante a gente dizer, pessoal, que é o seguinte: até 1755, quando foi redigido esse documento, no Brasil se falava uma língua geral, a língua geral, que era baseada no tupi, que era a língua mais falada na costa brasileira quando os colonos lá chegaram. Eles que estavam ligados à educação, à catequização dos povos dali, daquele local, na pessoa de José de Anchieta. José de Anchieta, ele escreve um livro, né, sobre gramática. Ele cria uma gramática da língua tupi, porque não havia escrita, e ali ele forma então palavras baseado no alfabeto e vocabulário latino. Ele começa a dar, digamos assim, vida, né, escrita. É o idioma Nhangueto, Nhangato, né, era chamado assim o idioma. Era um idioma tupi que era falado no Brasil de norte a sul. Então o que acontece neste ano em que esse documento foi elaborado e foi posto, né, para ter assim, digamos, poder naquele lugar? Então aqui, ó, artigo 6. Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações que conquistaram novos domínios, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio idioma, por ser indisputável que este é um
um dos meios mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes. Usando aqui a palavra barbaridade, e aqui, pessoal, esse texto ele está mesmo no original, tá? E ter mostrado a experiência que no mesmo passo que se introduz nela o uso da língua do príncipe que os conquistou, se lhes radica também o afeto, a veneração e a obediência ao mesmo príncipe, observando, pois, todas as nações polidas do mundo, este prudente e sólido sistema. Nesta conquista, se praticou tanto pelo contrário, que só cuidaram os primeiros conquistadores estabelecer nela o uso da língua que chamaram geral, invenção verdadeiramente abominável e diabólica, para que, privados os índios de todos aqueles meios que os podiam civilizar, permanecesse na rústica e bárbara sujeição em que até agora se conservavam. Para desterrar este pernicioso abuso será um dos principais cuidados dos diretores estabelecer nas suas respectivas povoações o uso da língua portuguesa. Então quer dizer que o português, pessoal, no Brasil, o brasileiro tem aquela mentalidade. Nós falamos português naturalmente, tudo aconteceu naturalmente, né, aleatoriamente. Não, o português, na verdade, ele foi imposto no Brasil. Foi uma lei, né, foi proibido a língua que se falava, baseado no tupi, baseado na língua nativa, para se impor o português. Né? Foi uma série de medidas que tomou o Marquês de Pombal, porque ele também estava naquela coisa de hostilidades contra as ordens eclesiásticas, que eram que tomava conta, que ensinava e catequizava os índios, que estavam, né, em direto, digamos, contato. Tá bem? Então vamos lá. Portuguesa. Não consentindo por modo algum que os meninos e as meninas que pertenceram às escolas e todos aqueles índios que forem capazes de instrução nessa matéria usem da língua própria de suas nações, ou seja, não podia mais usar, ou da chamada geral, mas unicamente da portuguesa. Ou seja, havia essa língua geral que era falada por toda a gente, né, por todas as nações indígenas, e também dentro desses povos, né, desses grupos indígenas, havia suas próprias línguas também. Eles não podiam nem falar as suas próprias línguas, né, das suas famílias e do seu grupo, como também não podia falar a língua geral. Estava proibido. Unicamente da portuguesa, na forma que Sua Majestade tem recomendado em repetidas ordens que até agora não se observavam com total ruína espiritual e temporal do Estado. Então eu vou ler aqui só esse artigo aqui que nos interessa. Então a língua portuguesa ela é colocada forçosamente no Brasil, impedindo as pessoas que falassem tanto a língua geral, que era uma língua baseada, repito, na língua nativa tupi, e também as suas línguas, né, as suas sublínguas, que era falado mais ainda interiormente, digamos assim, por famílias e também por grupos, né, menores. Então, o Marquês de Pombal, ele era um homem mais liberal, né, mais, digamos, secular. Houve também ali algumas hostilidades com esses grupos religiosos. Ele expulsa mais tarde os jesuítas de Portugal, expulsa também do Brasil, porque havia como se fosse uma divisão de poder, né? O Estado tomava conta de determinadas situações, do comércio, por exemplo, né? E do comércio, compra, venda, leis, essas coisas todas, né? A parte jurídica também, enquanto que a parte religiosa fazia a catequese, fazia a conversão dos índios e lidavam mais proximamente com eles. Então usava-se a língua dos povos indígenas. Inclusive, Padre de Anchieta, ele elaborou, como eu já disse, em 1595, né, uma gramática do tupi, para ajudar os próximos missionários, né, os padres que chegavam mais tarde, a estudar o idioma antes de chegar, né, para não demorar tanto tempo, aprender os seus idiomas, o seu idioma dos índios e comunicar com eles na própria língua. Então, a ideia do Padre Anchieta e dos jesuítas era se comunicar e agir dentro da linguagem daquele povo, não é isso? Enquanto que do Marquês de Pombal não, era agir, né, e, ou seja, ter uma vida, né, num todo, em todos os níveis sociais, em português e não mais naquelas línguas que antes eram faladas. Então, pessoal, isso aí causou um trauma muito grande, digamos assim, ancestral, né, em todos nós. Quando você vai estudar essas questões de ancestralidade, né, biologia,
o inconsciente coletivo, que eu vou falar também em outros vídeos aqui, né? Inconsciente coletivo, inconsciente familiar também, que vai ser outro assunto abordado. Inclusive vou trazer pessoas especialistas também para falar um pouco sobre isso. Você fala com angolanos, com cabo-verdianos, com moçambicanos, né, com são tomenses, todos eles falam o português e seu idioma nativo. Nós somos os únicos povos das chamadas colônias que não temos um segundo idioma, nós brasileiros. Só falamos o português puramente. Então isso vem desta proibição. Agora você imagina, né? Um primeiro-ministro, um rei tomando essa atitude, né? Que era a total, digamos, autoridade da altura, e forçando, impedindo, castrando, digamos assim, né? Sabotando essas pessoas de falar o seu próprio idioma e de exercer, de viver segundo a sua própria cultura, que a língua é, digamos assim, o ápice, né, de uma cultura de um povo. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, e nos outros vídeos também eu vou, né, falar de outros assuntos ligados a esse, sempre fazendo essa articulação, para que vocês entendam aqui a ideia que eu trago, para que vocês percebam, né, através da história, através da cultura, através da psicologia, através também da política, por que muitas vezes hoje, né, atualmente, nós não conseguimos. O povo brasileiro é o povo que mais procura aprender inglês, né? O meu canal, por exemplo, a maioria, 95% das pessoas que estão lá buscando são brasileiros, não é isso? E pessoas que estão na Inglaterra, pessoas que estão na Austrália, Estados Unidos, outros países que falam o idioma inglês como, né, língua oficial, procuram também muito o meu canal. Imagine os outros canais também que trabalham nisso, brasileiros também estão lá buscando. Então o brasileiro tem sede e fome de aprender inglês. Só que eu irei falar disso também, né, sobre o método que é usado no Brasil. O método que nós usamos hoje é o mesmo de há 200 anos atrás, né, que é a interpretação de textos, né, e tradução, tá, e análise de gramática. Então, quando você vai olhando para a história, você começa a perceber de que algumas coisas aconteceram, né, durante esse processo, durante essa história, que nos trouxeram traumas psíquicos, traumas culturais, históricos, que nos impediram, que nos impede, muitas vezes, de chegarmos a dominar este idioma como deveria ser. Tá ok? Dê um gosto, dê um like, também compartilhe este vídeo e acione o sino se você, né, quer receber mais, ter certeza que você vai querer receber mais conteúdos como esse. Se você não é inscrito, também se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu!